Salve, salve nação rubro-negra, tudo bem? Que bom ter vocês coladinhos novamente aqui no meu canal no YouTube, Radialista Arimatea Amorim. Vim aqui mais uma vez, pessoal, para falar sobre essa sexta-feira, dia 26, passada agora, dia 26 de junho, muito turbulenta, né? Onde o Babi concedeu várias entrevistas por videoconferência. Vamos falar sobre essa entrevista, vamos falar também sobre o novo patrocinador do Flamengo, vamos falar sobre a concessão do Maracanã, que hoje pertence ao Flamengo e Fluminense. Vamos falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro, que já tem data marcada, e também sobre o Mister JJ, né? Sabemos nós que o Benfica está louco para levar aí o melhor treinador de todos os tempos do Flamengo, né? Pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui sobre a entrevista, tá? O BAP hoje foi indagado, né, a respeito, foi perguntado como está esta briga entre Globo e Flamengo. Ele foi muito claro, pessoal, nessa pergunta. Falou o seguinte, que não vê como briga, pelo fato de que, ele falou muito bem nas palavras dele, que entre Flamengo e o Sistema Globo de Comunicação há um diálogo muito bacana, tá? O que está pegando é justamente esse aspecto da medida provisória, né, 984, que dá direito, né, que já saiu no Diário Oficial, que dá direito aos times mandantes transmitir a sua partida, sendo que não tenha vínculo com a emissora dona dos direitos autorais de transmissão dos demais times, né, clubes. Bem, pessoal, falando sobre isso, vamos lá, né? Falando sobre isso, ele foi perguntado se o Flamengo irá transmitir mesmo este jogo na Flá TV. Sabemos nós que nesta sexta-feira, dia 26 de junho, no site oficial do Flamengo já, e inclusive já saiu em outro site, Gávea News e outros mais, que o Flamengo já deu até como oficial a transmissão do jogo entre Flamengo e Boa Vista pela quinta e última rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca no dia 1º de julho. Só que tem um detalhe, né? Ele foi indagado se realmente vai ter essa transmissão. Ele falou, a nota no Flamengo, né, já saiu como certa, mas o que ele falou foi o seguinte, o que nós estamos sabendo, porque sabemos nós que a TV Globo, o Sistema Globo de Comunicação, entrou com uma ação na Justiça para impedir que o Flamengo possa vir transmitir no seu canal, Flá TV, ou até mesmo vender também para outra emissora concorrente da TV Globo, tá? E ele falou muito bem que só tem uma maneira dessa partida não ser transmitida pela Flá TV e outros canais na qual o Flamengo possa fechar, certo? Seja pela internet ou até mesmo por canal aberto. Ele falou que o que está pegando aí, que o Flamengo, toda a diretoria do Flamengo, todo o conselho já tem como certo, e é por isso que essa nota saiu oficialmente, é que a única maneira de impedir é justamente a decisão judicial, que todos nós flamenguistas, assim como toda a diretoria do Flamengo, já espera o parecer favorável ao Flamengo, porque pela medida, mais uma vez, pela medida provisória MP 984 dá direito sim o Flamengo transmitir. Inclusive, ele foi indagado sobre o jogo entre Bangu e Flamengo no dia 18 de junho, que foi o retorno do Campeonato Carioca, que, no final das contas, devido a essa medida provisória, a Globo, a TV, o Sistema Globo de Comunicação poderia sim transmitir em todos os canais que ela pertence, ou seja, no Sport TV 1, 2, 3, no canal aberto ou até mesmo no Premiere, tá? E a Globo simplesmente decidiu não transmitir. Mas, pelas palavras do BAP, perguntar por que não transmitiu? Bem, o Botafogo, olha, o Bangu já tinha dado o direito, né, claro, porque a Globo já tem o direito, já falou que sim, que poderia transmitir. O Flamengo assinou embaixo. A Globo não ia pagar um centavo para o Flamengo. Por quê? Pela medida provisória
a Globo teria direito sim de transmitir, porque é dono dos direitos de transmissão do Bangu. E o Bangu era o mandante do jogo. Já no jogo, próximo jogo do Flamengo, pela quinta e última rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca, contra o Boa Vista, é mando do Flamengo e aí a Globo não poderá transmitir. E foi por isso, na qual deu para entender que a Globo não transmitiu justamente para não depois ser, digamos assim, cobrado e transmitiu, quer dizer, já dentro da medida provisória na qual eles entraram com ação para que o Flamengo não transmitisse. Ou seja, já seria uma furada da TV Globo, né? Ou seja, de transmitir o jogo, já que teve esse impasse de princípio, antes da medida, que o Flamengo não aceitaria a transmissão e que até mesmo pela própria, esse jogo até mesmo pela Flá TV não foi transmitido com imagem, sim, com áudio, tá? Flamengo seguiu os padrões normais da medida em si, não transmitiu, e aí a TV Globo não transmitiu pelo fato de que, justamente para não dar razão à medida provisória que ela é totalmente contra, porque o Sistema Globo de Comunicação praticamente é dono de todos os direitos, de todas as competições do Brasil. Isso é uma coisa assim, fora do comum, pessoal. Aqui existe várias emissoras, porque só uma emissora tem o direito de transmitir Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, isto levando em consideração o canal aberto. Por quê? Tem que mudar, pessoal. Esse monopólio tem que mudar. E é isso mesmo, ele foi indagado, o BAP, assim como Landim, indagado muito sobre isso, que isso tem que acabar. Os tempos mudaram. E ele ressaltou mais ainda, na Europa, os clubes da Europa que criaram sua própria liga, eles têm o clube mandante tem o direito de transmissão de cada jogo, seja em qualquer competição, de passar no seu canal e vender para qualquer uma outra emissora do país e do mundo. Coisa que aqui no Brasil isso não acontece, tá? E outro detalhe bem aqui, como eu falei, ele foi perguntado, né, se realmente o Flamengo vai transmitir esse jogo, sim ou não, e ele falou, né, realmente, como eu já falei, a única possibilidade do Flamengo não transmitir é o veredito do juiz, que na realidade todos já contam, nós também, como certo do juiz dar, por fim, os direitos de transmissão para o Flamengo, porque é dono do jogo, ou seja, é mandante do jogo. E levando em consideração a MP, medida provisória 984, né, que já foi sancionada no Diário Oficial. Agora vamos falar aqui, pessoal, a respeito sobre o Maracanã, né? Eu falei que são vários assuntos, eu estou aqui fazendo aqui um resumo de tudo isso, tá? Porque foi abordado muitas coisas, tá? Bem, pessoal, sobre a concessão no Maracanã, que pertence hoje ao Flamengo e Fluminense, ele foi perguntado se por acaso o Fluminense deve ao Flamengo, né? Devido à situação do Fluminense financeiramente, e o Flamengo, né, como todos nós já sabemos, está bem estruturado financeiramente e também em todos os aspectos, né? Então o que acontece? Ele falou que todos os jogos, digamos, quando o Flamengo joga no Maracanã, o Flamengo arca com todas as despesas do Maracanã, juntamente com o Estado, tá? Então, quando o Fluminense joga, o Fluminense também arca com todas as despesas, que são o quê? Água, luz, e outros detalhes mesmo, limpeza, né? Tudo, tá? Então, ele foi perguntado quantos reais o Fluminense deve ao Flamengo. Ele falou que não sabe o quanto o Fluminense deve, que o parecer do BAP foi que para com o Flamengo, o Fluminense não deve nada. E sim, isso é caso
do Fluminense juntamente com o Estado, com a concessão. Ou seja, o Flamengo também da mesma forma. O Flamengo arca com as despesas dele, juntamente não só com todo o custo do jogo, da partida, como também a concessão que faz parte, né, porque é meio a meio, por parte dela, que está tudo em dias. Tá? Outra coisa que eu quero falar aqui, pessoal, a respeito, que ele até mencionou também, que o Campeonato Carioca só não retornou antes devido ao Fluminense e Botafogo não terem, né, não terem se preparado, porque a data foi dada para todos os clubes, então tinha tempo sim de todos estarem preparados fisicamente, também com os testes, ok, beleza? É tanto que o Flamengo começou a treinar ainda antes de junho, né? Em maio. E no dia 2 de junho que foi dado o parecer pelo prefeito do Rio de Janeiro, que na segunda flexibilização, que seria no dia 17, o Carioca poderia voltar na cidade do Rio de Janeiro. E assim foi feito. Dia 17, na quarta-feira, e no dia 18 já teve o jogo do Flamengo. Outra coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é sobre o nosso patrocinador Master. Olha que ainda irei falar aqui sobre o JJ e o Brasileirão, tá? Que já tem data certa confirmada para o início. Sobre o Banco de Brasília, BRB, pessoal, que é o novo patrocinador do Flamengo, o BAP foi indagado por que o Flamengo não fechou com a Amazon, que eu já até relatei aqui, pessoal, no meu canal. Antes da parada, devido à pandemia do novo coronavírus, né, do Covid-19, a Amazon tinha uma proposta firmada com o Flamengo de 1 ano e meio no valor de 38 milhões de reais, certo? Ou seja, já estava tudo certo, tudo firmado. 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, sendo 38 milhões de reais até o final do mandato do Landim. Só que, na volta do Carioca, a Amazon, como eu já falei aqui, deu pé para trás, se bem que o próprio BAP falou que quanto ao Flamengo e Amazon tem uma relação, mesmo não tendo fechado esse acordo, a relação é de extrema importância e também respeito, né? Então o que acontece, pessoal? A Amazon já veio com uma proposta muito abaixo do inicial e também não queria mais um contrato de 1 ano e meio, e sim contrato mensalmente. Ou seja, o Flamengo não aceitou e fez bem. E ele foi indagado também sobre como foi que aconteceu essa parceria, né, do Flamengo com o Banco de Brasília, BRB. Mas antes disso ele falou sobre a Caixa Econômica, que o contrato do Flamengo com a Caixa Econômica era de 25 milhões de reais por ano, na qual ele até falou mais ainda que nenhum clube hoje no Brasil, pelo patrocinador Master, recebe esse valor, com exceção ao Palmeiras, né, que hoje tem a Crefisa, que gasta muito mais pelo fato de até mesmo algo assim que diz respeito ao Palmeiras em si, tá? Então, o que acontece? Ele se encontrou, né, ou seja, o Flamengo se encontrou com o presidente do Banco de Brasília, na qual até já fez um vídeo, já gravou um vídeo, como eu já falei aqui também. O Landim, juntamente com o arbitral, já gravou também, tudo confirmado. Teve um impassezinho aí, logo depois, agora mais ou menos um dia 23, 24, né, sobre esse contrato, né, que teve algumas alterações, mas que seria de princípio 35 milhões, mas ficou firmado em um contrato de 3 anos, sendo que cada ano 32 milhões de reais no patrocínio Master, que é o Banco de Brasília, BRB, tá? E no total de 3 anos somaria 96 milhões de reais. Agora tem um porém aqui também, pessoal, muito interessante, muito bacana para o nosso Mengão, é que
no período de 3 anos, o Flamengo pode ainda embolsar, além dos 96 milhões, 55 milhões de reais, devido à abertura de conta de flamenguistas, cartões de créditos, poupança, enfim. E com a porcentagem, o Flamengo pode ainda embolsar 55 milhões no prazo nesse contrato de 3 anos. Que coisa maravilhosa, hein, pessoal? Agora sim, vamos falar sobre o JJ, tá? E daqui a pouquinho, para finalizar, sobre o Brasileirão. O JJ, pessoal, sabemos nós que o Benfica está muito mal das pernas em relação no campeonato português, né? E está louco para levar, mesmo agora, o JJ, quero lembrar vocês, pessoal, que o JJ renovou o contrato por mais um ano com o Flamengo. Até o meio do ano de 2021, o JJ tem um contrato com o Flamengo, tá? E, na realidade, tem esse impasse aí que o Benfica estava disposto a pagar a multa rescisória do JJ e levar o Mister, que hoje é considerado o melhor treinador de todos os tempos do Flamengo. Bem, pessoal, o JJ foi procurado, mas a assessoria do JJ, uma pessoa que trabalha com o JJ, falou nessa entrevista que o JJ preferiu permanecer no Flamengo mesmo. E, para quem não sabe, a multa rescisória do JJ é de 4, isso foi até relatado pelo Marcos Braz, que é o nosso diretor do nosso Mengão, não é isso? Diretor de esporte do Mengão, e ele mencionou, né, a multa rescisória seria de 4 milhões de euros, tá? O que daria hoje em torno de 16 milhões de reais, tá? Então, ainda tem esse porém. Então, o JJ preferiu realmente ficar no Flamengo. Isso pode até mudar, mas o que foi apurado nessa sexta-feira, dia 26 de junho, que o JJ preferiu ficar no Flamengo, ok? Mas terá mais investida do Benfica. Vamos aguardar aí os próximos episódios. Mas a nota que foi dada pelo JJ foi que ele preferiu realmente ficar no Flamengo e, na realidade, isso simplesmente nós flamenguistas só aplaudimos, né? E falando sobre, para concluir aqui, pessoal, falando sobre o Brasileirão já tem data confirmada para a temporada 2020. E essa data saiu. Dia 9 de agosto, inicia-se o Campeonato Brasileiro, Série A. Sendo que a Série B será iniciada um dia antes, dia 8 de agosto. E o campeonato, devido a essa paralisação aí, que o campeonato brasileiro já era para ter iniciado, devido à pandemia do coronavírus, não iniciou ainda, né? Até mesmo o Carioca e os demais campeonatos, não só do Brasil como do mundo, pararam todos. Alguns já retornaram, tá? Assim como o próprio Carioca, que foi o primeiro campeonato, está sendo o primeiro a ter sido retornado aqui no Brasil, tá? Então, o que acontece? O Brasileirão já tem a data, dia 9 do início, dia 9 de agosto, sendo que o campeonato, devido a esse, como eu estava falando, pessoal, essa parada do coronavírus, o campeonato brasileiro vai pendurar até meados de fevereiro de 2021. Então, o Campeonato Brasileiro, pessoal, só chegará ao seu final em fevereiro de 2021, devido a essa parada da pandemia. Beleza? Pessoal, olha, espero ter sido útil nessa informação mais uma vez, tá? Em breve estarei de volta com mais informações quentinhas, notícias quentinhas para vocês. Fiz um resumo de muitas coisas que aconteceram nesta sexta-feira, dia 26
de junho, viu, pessoal? Tá? Tem muitos outros detalhes na qual, olha, eu simplifiquei aqui em 20 minutos aqui, tá? Esse vídeo. Muito obrigado. Você que não me segue ainda no meu canal no YouTube, se inscreva, aperte no sininho para que você possa receber notícias quentinhas da hora aqui no meu canal do Radialista Arimatea Amorim. Um forte abraço a todos, saudações rubro-negras. Até a próxima.